Olá, paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, vocês que estão aí, que entra aí no meu canal, que me assiste ou que me ouve. Eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade, né, à nossa leitura bíblica. Nós paramos aqui na morte de Salomão, né? Salomão reinou e durante o reino dele, ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. Mas como o inimigo ele é astuto e procura fazer com que os servos do Senhor cheguem ao pecado, ele acabou cometendo um grande pecado, né, diante de Deus, porque Deus não permitia e ele ele fez com que acontecesse o desagrado a Deus, né, que foi quando ele se uniu a muitas mulheres, né. Salomão ele foi um rei que ele teve uma sabedoria imensa, né? Não existiu e não há de existir um homem como ele na face da terra, mas ele acabou destruindo a própria sabedoria dele, né? Se envolvendo com muitas mulheres, concubinas, mulheres até mesmo, irmãos e irmãs, que ele nem chegou assim, vamos dizer assim, talvez ele nem conhecia as mulheres que ele tinha. Ele fez crescer algo dentro dele que não era da vontade de Deus. Fora que, além dele ter feito isso, ele, através daquelas mulheres que ele acabou que ele envolveu mulheres de outras tribos, né? De outras nações com ele, e ele acabou adorando a outros deuses. Ele foi infiel a Deus nesse momento, por ter adorado outros deuses. E isso fez com que Deus desagradasse aos olhos de Salomão. Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 12, que fala sobre Roboão, quando ele é feito rei. Mas o próprio Roboão causa uma divisão no reino, né? Eu acho que ele já começa o seu reinado desagradando ao nosso Deus. Mas vamos dar continuidade, né, à nossa leitura e vamos entender, né, um pouco dessa palavra. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel tinha vindo para Siquém para o fazerem rei. E aconteceu que Jeroboão, filho de Nabade, quando ainda estava no Egito, porque tinha fugido de diante do rei Salomão e habitava no Egito, voltou do Egito. Pois mandaram chamá-lo, e assim, pois, Jeroboão veio a toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo, perdão, irmãos, teu pai agravou nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o jugo pesado que pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse, ide, e daqui a 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Então o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que tinham estado diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e disse, como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe disseram, se tu fores hoje servo deste povo, e o servires e lhe responderes, e falares palavras boas a eles, eles serão servos teus para sempre. Mas ele desprezou o conselho que os anciãos lhe deram, e consultou os jovens que se criaram com ele e que assistiam em sua presença, e lhes disse, o que aconselhais vós que demos por resposta a este povo que lhes fala? Dizendo, alivia o jugo que nos impôs teu pai. E lhe responderam os jovens que se criaram com ele, dizendo, assim dirás a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu este jugo. Assim lhes falarás, o meu dedo menor é mais grosso que os lombos do meu pai. Agora, pois, meu pai vos encarregou de
pesado jugo, mas eu acrescentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai os castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. E o terceiro dia veio Jeroboão com todo o povo a Roboão, segundo o rei havia ordenado, dizendo: retornai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo com dureza, deixando o conselho que os anciãos lhe tinham dado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o nosso jugo, mas eu acrescentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. E não ouviu o rei ao povo, porque era intuito do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Aias, o que o Senhor tinha falado. Silomita, Jeroboão, filho de Genabe. As 10 tribos se rebelam. E quando todo o povo viu que o rei lhes dava ouvidos, respondeu-lhes estas palavras, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não temos herança para nós no filho de Jessé. As suas motadas, ó Israel, olhe agora por tua casa, Davi. Então Israel se foi para suas moradas. Mas reinou Roboão sobre os filhos de Israel que moravam na cidade de Judá. E o rei Roboão enviou Adorão, que estava sob os tributos, mas todos os Israel o apedrejou e morreu. Então o rei Roboão se esforçou e subiu a um carro e fugiu para Jerusalém. Assim se apartou Israel da casa de Davi até o dia de hoje. E aconteceu que, ouvindo todo Israel de Jeroboão havia retornado, enviaram e chamaram a congregação e constituíram rei sobre todo Israel, sem ficar tribo alguma que seguisse a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. E quando Roboão veio a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos de guerra, para guerrear contra a casa de Israel e restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Mas veio a palavra do Senhor a Zemaias, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim e aos outros povos, dizendo: assim diz o Senhor: não ireis nem guerreareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Voltai cada um para a sua casa, porque este assunto eu é que tenho feito. E eles ouviram a palavra de Deus e voltaram e se foram conforme a palavra do Senhor. Jeroboão conduz Israel à idolatria. E reedificou Jeroboão Siquém no monte de Efraim, e habitou nela, e saindo dali, reedificou Penuel. E Jeroboão disse em seu coração: agora retornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir e sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo retornará ao seu senhor, Roboão, rei de Judá. E me matarão e retornarão para Roboão, rei de Judá. E havendo tomado conselho, fez o rei 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não é necessário que subais a Jerusalém. Eis aqui os vossos deuses, ó Israel, que se fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel e outro pôs em Dan. E estes feitos fez com que Israel pecasse, porque o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Fez também casas sobre os lugares altos e constituiu sacerdotes da classe mais baixa do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então instituiu Jeroboão uma solenidade no 8º mês, no dia 15 deste mês,
conforme a solenidade que eu celebrava em Judá. E sacrificou sobre o altar, e assim fez também em Betel, sacrificando os bezerros que tinham feito. Ordenou também em Betel, sacerdote dos altos, em que tinha feito. Sacrificou, pois, sobre o altar que ele tinha feito em Betel, no dia 15 no 8º mês, o mês segundo o que ele tinha imaginado no seu coração, e fez festa aos filhos de Israel, e subiu ao altar para queimar incenso. Irmãos, possivelmente podemos ver no mistério de Jeroboão e em sua pessoa não somente um projeto de investir em um novo regulamento com interesse e esplendor excepcionais, mas também a ideia de animar-se aos seus novos sacerdotes e atuarem sem temor em suas funções não autorizadas. A história, até as tradições de Nadab e Abiú e de Corá e a sua companhia poderia tê-lo feito recuar, e os seus temores do que a mão divina não se interporia foi sem base. O resultado demonstrou isso, irmãos. Amém? Vamos para o capítulo 13. Um profeta de Judá adverte Jeroboão. Eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio de Judá a Betel, estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar pela palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que a casa de Davi nascerá um filho, chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e sobre ti queimarão ossos de homens. E naquele mesmo dia deu um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se quebrará, e a cinza que sobre ele está se derramará. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que tinha clamado contra o altar de Betel, estendeu a sua mão sobre o altar e disse: prendei-o. Mas não que tinha estendido contra ele, secou, de modo que não podia trazê-lo a si. Irmão, o homem sempre tentou deter a palavra de Deus. Ele escutará toda mensagem falsa que for dada por todo sacerdote pagão, sem nenhuma reação contrária. Mas no momento em que a palavra do Senhor for pronunciada, ele recorrerá até a violência para detê-la. A mão estendida que secou é um quadro de que ocorrerá o anticristo durante a batalha do Armagedom. O homem do pecado estenderá a tua mão contra o Senhor Jesus Cristo, e verá ela secará diante dos seus próprios olhos. Assim diz esse versículo 4, irmãos. E o altar se rompeu e se derramou a cinza do altar, conforme o sinal que o varão de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Então o rei respondeu e disse ao homem: teu Deus, peço-te que rogues a face do Senhor, teu Deus, e ores por mim, para que a minha mão me seja restituída. E o varão de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei recuperou e se tornou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e comerás e eu te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: se me desses a metade da tua casa, não irás contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar.
porque assim me está ordenado. Mas o homem de Deus disse ao rei: se me desses a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me está ordenado pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho que fores. E foi, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde tinha vindo a Betel. Irmãos, a recusa do profeta de participar disso era, por conseguinte, uma renúncia prática e forçosa a qualquer comunhão com ele. Uma excomunhão prática em repúdio público aos adoradores do bezerro. Aqui continua como o castigo, né, por adoração ao bezerro. A desobediência e a morte do profeta. E morava também em Betel um ancião profeta, ao qual vieram seus filhos, e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Contaram também ao seu pai a palavra que ele tinha falado ao rei. Seu pai lhes disse, por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde havia retornado o homem de Deus que tinha vindo de Judá. E ele disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. E eles lhe albardaram um jumento e subiu nele. E indo após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho. E lhes disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. E disse-lhe então: vem comigo à minha casa e come pão. Mas o homem de Deus lhe respondeu: não poderei voltar contigo, nem irei contigo. Tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque a palavra de Deus me foi dita: não comas, não bebas água ali, nem volte pelo caminho que fostes. E o outro lhes disse: eu também sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: vaze-o voltar contigo e a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém lhe mentiu. Então voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Irmãos, aqui nós vemos, né, a maldade, né, do ser humano, né? Mesmo se um anjo tivesse falado o que na verdade não ocorreu, ainda assim nada poderia sobrepor a palavra de Deus. Isto foi uma desobediência direta à palavra de Deus e lhe custaria a vida. Além disso, custará a vida da igreja. Os dois maiores perigos da igreja são os Jeroboões, que representam o mundo e os seus caminhos, e os anciãos profetas, que representam a igreja apóstata. O ancião profeta, de quem era a responsabilidade de ter atestado contra o mal em seu redor, ignorou por seu silêncio, aprovou, por isso ele estava tão ansioso para que o homem de Deus aprovasse a infidelidade dele, associando-se a ela. Por causa disso, o homem de Deus foi apanhado. E é assim as artimanhas de Satanás, irmãos. Ele usa as artimanhas dele para nos fazer se distanciar dos caminhos de Deus. Esse profeta aqui, ele sabia que ele não poderia desobedecer. Se a palavra de Deus foi dita, não voltai aquele caminho, não beba água e não coma pão, é porque era para ele continuar adiante e não voltar para trás. Mas o inimigo usou, né, esse outro profeta para que fosse até ele e dissesse a ele que Deus mandou dizer a ele. Então, esses são os falsos profetas. Muitas vezes você não pode acreditar em tudo que a pessoa abre a boca e diz: Deus mandou lhe dizer, Deus está falando. Deus não é assim bagunçado, irmãos. Ele sabe os servos dele que ele vai usar para falar com você. Para falar com você, irmã, para falar com você, irmão. Nós não podemos levar
para dentro do nosso coração nem tudo que nós ouvimos. Porque nem tudo que nós ouvimos sai da boca de Deus. E isso foi o que aconteceu com esse profeta. E aconteceu que, estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que tinha vindo ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde ao mandado do Senhor e ao mandamento que o Senhor teu Deus te disse prescrito, não guardaste. Mas voltastes e comestes pão e bebeste água, no lugar onde o Senhor te havia dito que não comesses pão e nem bebesse água. Não entrará o teu corpo no sepulcro dos seus pais. E aconteceu, pois, que depois que tinha comido o pão e depois beber a água, o profeta que tinha feito voltar lhe abordou um jumento. E indo se encontrou com um leão no caminho, e o matou, e o seu corpo ficou estendido no caminho. E o jumento estava junto a ele, e o leão também estava junto ao corpo. E eis que um homem que passava vira o corpo que estava jogado no caminho, e o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram isso na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que havia lhe feito tornar no caminho, disse: o homem de Deus e o que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor havia dito. E falou com seus filhos, dizendo-lhes: abardoai-me um jumento. E eles abardoaram. E ele foi e encontrou o seu corpo estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam junto ao corpo. O leão não tinha devorado o corpo, nem prejudicado o jumento. E tomando o profeta o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou consigo. E o ancião profeta veio da cidade para chorar sobre ele e o sepultar. E pôs o seu corpo em seu sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. E depois que o tinha enterrado, falou com seus filhos, dizendo: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que está sepultado o homem de Deus. Ponde os meus ossos junto ao dele. Porque sem dúvida sucederá o que ele disse pela palavra do Senhor contra o altar que está em Betel, e contra todas as palavras dos lugares altos que estão na cidade de Samaria. Jeroboão persiste em seu mal. Nem depois disso se converteu Jeroboão do seu mau caminho. Antes voltou a constituir como sacerdotes para os lugares altos qualquer um de povo, a quem queria consagrava, e eram sacerdotes nos lugares altos. E isto foi motivado do pecado a casa de Jeroboão, pelo que foi destruída e extinta da face da terra. Segundo Joséfo, o ancião profeta, inventou uma explicação dos milagres dos profetas de Judá, do profeta de Judá, afirmando que o altar tinha caído porque era novo, e a mão do rei se tornou impotente como resultado da fadiga. A justa ira de Deus em destruir o seu altar idolatra e a graça maravilhosa de Deus em restaurar sua mão seca são iguais entre os retidos por ele. A expressão do pecado neste versículo deveria constar, irmãos, como do pecado, porque há o artigo definido no original. Irmão, isto fala da idolatria, mas sobretudo da rejeição à verdadeira cruz e de substituí-la por outra coisa. De fato, isso sempre foi um pecado. A mensagem é Jesus Cristo e ele crucificado. O homem sempre tentou mudar isto, infelizmente a igreja mais ainda. Mas Deus é Deus, né, irmãos? Deus não deixa nada passar. Tudo que acontece, tudo que tem, tudo que fazemos, tudo que cometemos, Deus sabe todas as coisas. Ele está diante das nossas vidas, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe de tudo, irmãos. Independente do seu pecado, Deus já sabe que você vai pecar. Irmãos, a gente não precisa chegar a pecar para Deus saber o que está passando entre nós. Deus já sabe antes de nós cometermos o pecado.
Deus já sabe que nós vamos cometer aquele pecado. Mas temos que ser como seu servo Davi, irmãos. Nós temos que pedir perdão a ele, nós temos que enxergar os nossos erros. Enxergar nossos erros, entregar nossa vida a ele, pedir perdão pelos nossos pecados, irmãos. É assim que somos, é assim é o ser humano. O ser humano tem que entender que por mais que nós não tenhamos pecado, Deus já sabe que lá na frente iremos cometer algo. Nós não sabemos, irmãos, ele sabe primeiro que nós. Então nós temos que pensar muito, nós temos que pensar seriamente o caminho que nós devemos andar. Nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que confiar na palavra de Deus e acreditar que Ele faz o melhor por nós, porque é Deus que pode mudar nossos traços, é Deus que pode mudar nossos caminhos. Quantos livramentos, irmãos, Deus nos dá todos os dias. Irmãos, se a gente for parar para pensar, que na Bíblia diz que haverá um tempo que não haverá mais Bíblia para nós lermos. Haverá um tempo que nós vamos buscar a Deus e nós não vamos encontrá-lo. Haverá um tempo, irmãos, que nós vamos pedir, implorar, clamar a Deus e Ele não vai escutar o nosso clamor. Irmãos, vamos se colocar por um breve instante no lugar dessas pessoas que estão ali, naquela cidade que sofreram aí com essas enchentes, fora outras e outras cidades também que já aconteceu, irmãos, porque essa não é a primeira tragédia. Vocês sabem que é tragédia em cima de tragédia. Direto está acontecendo essas coisas no mundo, irmãos. Se Deus permitiu, é Deus. Se Deus permite, Ele é Deus. Se Deus não permite, Ele continua sendo Deus. Aí nós paramos para pensar. Aquele povo, eles não estavam esperando que isso acontecesse. Como nós, hoje eu estou aqui sentada, falando com vocês, fazendo a leitura bíblica, né? Vamos orar, vamos ler o Salmo 91. Nós estamos sentados aqui em nossas casas, vocês, onde vocês estiverem, vocês estão tranquilos, vocês sabem que Deus está dando livramento para vocês, que vocês estão bem, estão com saúde, tá debaixo do seu teto, seus filhos estão bem. Sei também que tem muitos que necessitam da cura, muitos que necessitam da libertação, né? Mas nós sabemos que ainda existe esse livro chamado Bíblia, que é a palavra verdadeira de Deus. Aí, de repente, irmãos, vamos imaginar com os olhos fechados, de repente vem uma enchente de um lugar qualquer que nós nem sabemos, porque Deus ele é capaz de brotar água até mesmo em cima de um cimento, de um piso. Aí vem aquela enchente toda, toma tudo, leva tudo, varre tudo que você tem. O que está indo junto também, irmãos? A palavra de Deus, que é a nossa Bíblia que está ali, ó, que nós desprezamos ela ali no cantinho, nós deixamos ela fechada ali. Muitos abrem e deixam ali ela com a página do Salmo 91 aberta, ou a página do Salmo 23 aberta ali no cantinho. Ela está ali, quieta no canto dela. Vocês não pegam, está ali pegando poeira, tá ali, talvez falando assim, me pega, me leiam, medite na palavra. E muitas vezes nós, com as nossas rebeldias, nós não pegamos esses livros para meditar. Haverá um dia, irmão, haverá uma época, irmãos e irmãs, que nós vamos querer esse livro para abrir, para nós meditarmos na palavra e não acharemos. Haverá um tempo que vocês vão se ajoelhar, clamar a Deus, clamar ao nosso Jesus, e nós não vamos encontrá-lo, irmãos. Assim como as 10 virgens, 5 foram prudentes, 5 não foram. As 5 que foram prudentes estavam preparadas, com seus azeites aguardando pelo noivo. Aquelas outras 5 que não se prepararam, não se preocuparam, pegaram no sono e não perceberam o bater da porta, perderam a salvação. Assim somos nós, irmãos, nós temos que estar atentos a todo momento, nós temos que estar
na presença de Deus a todo momento. Olha, esse breve tempo que eu tiro aqui para estudar, ler, fazer a leitura bíblica com vocês, meditar na palavra com vocês. Esse tempo Deus está nos ouvindo. Deus está escutando tudo que nós estamos fazendo aqui. Você aí, irmão, você aí, irmã, que me acompanha, ou que está ouvindo com seu fone de ouvido, ou que está com a sua televisão ligada, ou que está com o seu celular aberto na palavra, Deus está atento a você. Deus está vendo o que você está buscando, você está lendo, você está ouvindo, você está orando comigo. É uma corrente de oração que nós estamos montando. Para quê? Para que nós possamos interceder pelas vidas que necessitam de luz, irmãos. É isso que Deus necessita de nós. É essa obediência que Deus quer de nós. Amém? Vocês podem me acompanhar no Salmo 91, irmãos? Que nós possamos ler o Salmo 91 e meditar, né? E acreditar que Deus sempre será nosso refúgio, que é Ele que dá ordem aos anjos dele para nos guardar, é Ele que nos sacia, é Ele que nos dá longa vida e nos faz acreditar sem temer na escuridão, porque Deus é nossa luz. Vocês podem me acompanhar ouvindo, lendo em silêncio, me acompanhando, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi eu ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e o broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. Perdão, irmãos. Nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele o livrarei, dele tirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, irmãos. Vamos orar por aquela cidade, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar por nossas vidas, porque hoje nós temos que entender que nós temos que buscar não só por nós, mas buscar também pelo próximo, porque o próximo também necessita da graça de Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, para te pedir, Senhor, meu Deus, perdão por todas as minhas falhas. Pedir perdão, Senhor, se possa ter feito algo que não te agradasse, Pai. Sei que muitas vezes nós pecamos e nem vemos, Pai, o porquê que nós estamos pecando. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para que nós possamos entender onde nós estamos errando, para que nós possamos enxergar, Deus, os nossos erros e te pedir perdão. Então, eu te peço perdão, Senhor, meu Deus, se fiz algo que não te agradasse. Peço perdão pelos meus filhos e familiares. Peço perdão, Senhor, meu Deus, por cada vida que necessita do seu perdão. Pai querido, Pai amado, eu venho te agradecer também pelo teto, pelo alimento. Te agradecer, Senhor, meu Deus, por não deixar faltar a vestimenta, o calçado.
Não deixar faltar, Senhor meu Deus, nossa cama para que nós possamos descansar e acordar descansado no outro dia, Pai. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, por me dar a oportunidade de estar aqui, Senhor, orando, de estar aqui buscando, Senhor meu Deus, a palavra. Eu te agradeço pelo fato, Senhor meu Deus, de ter tido, Senhor meu Deus, a ideia de ter feito esse canal, Pai, para que eu possa ser canal de bênção na vida dos teus filhos através de ti, Pai. Que não seja eu, Senhor meu Deus, a falar, que não seja eu, Senhor meu Deus, a mandar, levar, entregar a sua palavra, mas que seja, Senhor meu Deus, o Espírito Santo, Pai, me usando a minha boca para falar com seus filhos o que eles necessitam ouvir, Pai. Pai querido, vai na casa dos teus filhos, vai levando, Senhor meu Deus, provisão, vai levando alimento, aqueles que faltam, Senhor meu Deus, o pão de cada dia. Vai abrindo portas de emprego para aqueles que necessitam, Senhor meu Deus, de um emprego para trabalhar, para sustentar sua família, seus filhos. Pai, entra na vida desses casais, Senhor meu Deus, que estão desunidos, que estão distantes um do outro, Pai, que talvez até pensam na separação ou no divórcio. Senhor, faz ligação, Senhor meu Deus, aquele fio de luz para que eles possam se voltar ao primeiro amor e amar um ao outro, Pai. Pai, vai de encontro aos nossos jovens. Esses jovens, Senhor meu Deus, que se encontram pelo mundo, que se encontram pelas ruas, que se encontram, Senhor meu Deus, afastado da família, afastado, Senhor meu Deus, dos seus tetos, Pai. Muitos que estão aí na rua, Pai, vivendo no mundo das drogas, no mundo do vício, Pai. Tem suas casas, tem seus lares. Mas Satanás afastam eles da família, afastam eles, Senhor meu Deus, de estar na tua presença, Pai. Então traga eles, Pai, como o Senhor fez na época, Senhor, de Davi, como o Senhor fez com as suas ovelhas. E o Senhor ia atrás, deixava as 99 guardadas, Senhor, meu Deus, e ia atrás daquela única que estava perdida pelo caminho, Pai. Senhor, se for preciso tocar com a sua mão, se for preciso tocar com o seu cajado, Senhor, meu Deus, nesses filhos desobedientes, que o Senhor possa tocar e que o Senhor possa trazê-los de volta, Pai. Porque eles necessitam, Senhor, meu Deus, estar na sua presença. Sentir o seu fogo, sentir, Senhor, meu Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, mas também sabemos que o Senhor é um Deus de fogo consumidor, Pai. Se for preciso, Senhor, meu Deus, lançar o seu cajado, que o Senhor lance. Que o Senhor mostre, Senhor, meu Deus, o caminho certo. Pai querido, Pai amado, vai curando com as suas mãos poderosas. Vai tirando todo o câncer, toda a diabetes, toda a síndrome do pânico, toda a ansiedade. Vai tirando todo o medo, toda a aflição. Cura o sangue, os ossos, a carne, os órgãos. Cura a pele, Pai. Cura cada fio de cabelo, Senhor, meu Deus, do corpo dos teus filhos. Vai repreendendo o câncer. Vai repreendendo essas doenças silenciosas que seus filhos muitas vezes nem sabem que tem, Pai. E que eles nem precisam chegar a saber, Pai, porque o Senhor já colocou suas mãos com a cura. O Senhor já libertou seus filhos dessa doença, Senhor, meu Deus, que possa querer aflorar. Pai, vai de encontro os cegos, os surdos, os mudos, aqueles que não andam. Vai, Senhor Jesus, levando o seu poder e sua glória, vai fazendo o seu milagre. Vai abrindo portas, Pai. Vai levando respostas, Senhor, meu Deus, de papeladas que seus filhos aguardam. Vai levando, Senhor, meu Deus, essas respostas para que seus filhos venham entender que só através de Ti nós teremos a salvação. Só através de Ti nós saímos do pecado, Pai. Pai, guarda cada filho seu que aqui se encontra, cada filha sua que aqui se encontra, Pai. Visita os hospitais, os asilos, os orfanatos. Visita, Senhor, meu Deus, as escolas, perdão, meus irmãos. Visita, Senhor, meu Deus, os presídios femininos e masculinos. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, aquele povo, Senhor, meu Deus, que estão cegos na fé, que estão distantes de Ti. Que eles venham se voltar, Senhor, meu Deus, para Ti. Que esse período que eles passam ali dentro, Pai, naqueles presídios, Senhor, meu Deus, eles venham meditar mais na palavra, eles venham Te conhecer verdadeiramente, Pai, para que eles saiam de lá, Senhor, meu Deus, moldado por Ti. Porque o Senhor é o pastor, é o Senhor que é o oleiro, é o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda, é o Senhor que molda, Pai. Então molda, Senhor, meu Deus, os seus filhos e filhas. Porque nós sabemos, Pai, se eles fizeram algo é porque alguma coisa
perturbaram a mente deles. Nós sabemos que o inimigo está aí para isso, Pai. Para destruir, para matar e para roubar. Tu vai de encontro aos teus filhos, Pai. Vai libertando eles. Se eles estão ali é porque o Senhor permitiu. Porque muitas vezes eles estando ali, Senhor, é porque se eles estivessem aqui fora, eles poderiam estar mortos. Então o Senhor está dando livramento para cada um deles que estão lá dentro, Pai. Porque talvez aqui fora eles já não estariam mais entre nós. Então que o Senhor possa moldá-los, que o Senhor possa cuidar deles, para que quando eles saírem dali, Senhor meu Deus, eles saiam transformados. Eles saiam, Senhor meu Deus, ungido como servo do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu entrego, Senhor meu Deus, essa leitura bíblica, esse Salmo 91 em tuas mãos. E que o Senhor possa, Senhor meu Deus, através dessa cada palavra que foi aqui lançada, Senhor meu Deus, que o Senhor possa encher de bênção os seus filhos que estão escutando, que ainda vão ouvir, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa o meu canal, para que ele venha crescer, para que eu venha, Senhor meu Deus, trazer mais e mais a mensagem que o Senhor quer que eu leve a cada um dos teus filhos. Irmãos, me acompanhem na oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Que Deus possa acampar seus anjos na casa de cada um de vocês, levando provisão, levando a resposta que vocês tanto necessitam, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal, que vocês possam se agradar mais e mais com a palavra. Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos, irmãs, amém?